vamos ver na prática o funcionamento dessa carga via SCOOP para o sistema de arquivos HDFS de um sistema de informações, né, de dados dentro de um SGBD na estrutura, de forma estruturada, né, de dados estruturados. Né. Então, só para a gente ter uma ideia do que nós temos, esse é um cenário, né? Esse é o nosso cenário. Então nós temos aqui essa modelagem aqui é a modelagem relacional. Então nós temos uma tabela vendas, que é a tabela principal, e nós temos os clientes. O cliente tem a chave primária, todos os dados que identificam ele, e uma chave estrangeira em vendas. Aí nós temos um vendedor, que tem também um ID e um nome, e a chave estrangeira em vendas. Uma venda tem muitos produtos, né? E um produto pode estar em muitas vendas, então nós temos uma tabela itens vendas, que faz o relacionamento muitos para muitos. Essa itens venda, ela tem o ID do produto e o ID da venda, com uma chave composta, a quantidade, né? Volume, valor unitário, valor total, desconto, todas as outras informações. E essa itens venda tem uma chave estrangeira com o produto tem a descrição e o preço. Isso daqui é o que apoia a operação do sistema. Então, esse aqui é o SGBD relacional que está dentro lá, né, que está rodando o ERP da empresa. Daí, para fazer a visão analítica, né, para carregar um Data Warehouse, nós mudamos aquele esquema relacional para o esquema dimensional. Então aqui nós mudamos o foco, não nos preocupando, né, com a questão de normatização. Não temos problema com normatização aqui, que não é operacional. Aqui não é operacional, né, tem que ficar bem claro que aqui é só analítico, é só para as visões, para as dimensões, para cubo, e para qualquer ferramenta, relatório, qualquer ferramenta que for utilizado por meio do Data Warehouse, para que isso seja facilitado e seja mais rápido. Então aqui a gente não tem preocupação com o operacional, por isso que os dados não estão normatizados. Então nós dividimos essa estrutura, nós organizamos essa estrutura da seguinte forma. Nós temos o fato vendas, vocês podem perceber que aqui tem a chave primária, tem a chave estrangeira com produto, né? Produto passou a ser uma dimensão, tem a chave estrangeira com vendedor passou a ser uma dimensão, lá eles têm os dados que identificam eles. Tem o cliente passou a ser uma dimensão, aqui criamos uma dimensão tempo só para as consultas por trimestre, semana, dia da semana, ano, mês, data, só para que a gente tenha essa análise, né, tem a possibilidade da análise dessa dimensão também, e perceba que a quantidade, valor unitário, valor total e desconto são as informações que aparecem no fato vendas. Fato é que podemos observar que a fato vendas ela vai ter redundância, né? Então, mas isso não é preocupação para a gente, né? A preocupação para a gente é deixar os dados mais disponíveis para essa análise. Então, é a partir desta dimensão aqui, nós estamos trabalhando com dados analíticos, não operacionais, é que nós vamos fazer toda a importação com o SCOOP e transformar essa base estrutural em uma base distribuída, né? Vamos jogar para dentro do sistema de arquivos HDFS para depois sim a gente fazer o uso no Hive, né? Um Data Warehouse para sistemas distribuídos. Então, a gente vai fazer o uso de todos os recursos que nós temos do ecossistema Hadoop, né? Então, a nossa intenção aqui como trabalhamos com um grande volume de dados, fazer o uso de todo aquele cluster, de toda aquela estrutura distribuída, de todas aquelas vantagens que nós temos para a disponibilidade das informações. Então, é exatamente por isso, né? Por que nós vamos trabalhar com esquema dimensional? Justamente porque nós não vamos operacionalizar nada, nós só vamos analisar os dados, nós só vamos disponibilizar os dados para consulta. Então, os dados para consulta nesse formato dimensional, né, onde nós não nos preocupamos com a normatização e tudo mais, mas nós temos a disponibilidade dos dados, o formato de disponibilidade dos dados muito maior, né, muito melhor dessa forma. Nossas consultas tendem a ser mais simples e o retorno das informações também tende a ser mais rápido. Então, é somente por esse motivo que nós vamos utilizar o esquema dimensional. Bom, vamos agora então ver a prática com o SCOOP
para fazer a carga dos dados via base estrutural para o sistema de arquivos HDFS. Para isso, nós vamos precisar aqui, né, tudo, por enquanto a gente vai fazer tudo via terminal, mas precisamos de ver o que nós temos na nossa base de dados relacional, na nossa base de dados estrutural, né? Então, primeiro, nesse caso, vale ressaltar que nesse caso aqui eu estou utilizando o PostgRE, mas você pode utilizar qualquer SGBD que você prefira, né? Que você tenha aí, que a sua empresa já utilize. Não faz diferença nenhuma, né? Então, sudo -u Postgres, vou fazer a conexão, né? PSQL. Aqui é só para eu me conectar no Postgres. Então, todo o processo anterior a isso, né, de criação daquela base de dados que nós acabamos de ver, do esquema relacional, do esquema dimensional, tudo aquilo já foi feito, foram feitas cargas, né, já preparando o ambiente para a gente, e a gente vai ver aqui exatamente o que nós temos agora. Primeiramente, vamos ver o que nós temos no esquema relacional, né? Então, vale ressaltar, né, que nós temos uma base de dados, né? Então, a base de dados nossa chama ED, eu vou me conectar a ela aqui. Então, já estou nessa base de dados ED, e dentro dessa base de dados ED eu tenho dois esquemas, o relacional e o dimensional. Vamos conhecer primeiro o relacional, vamos ver o que nós temos. Nós já vimos a modelagem, né? Agora nós vamos ver se as tabelas estão todas aqui. Então, esquema name, relacional. Aí nós temos essa estrutura, né? Então, lá na modelagem relacional, nós temos a venda, os clientes, o produto, o vendedor e o item de venda. Então, eles já estão relacionados aqui. Se a gente quiser ver, são consultas simples, né? Vamos ver aqui, por exemplo, vendedores. Aí tem que pôr o esquema, né? Relacional.vendedores. Relacional, deixa eu ter errado aqui, ponto vendedores, e aí nós temos aí, né, já foi dado uma carga para esse nosso exemplo. Então nós já temos vendedores, nós já temos clientes, nós já temos produtos, nós temos itens de venda, aqui são todos dados fictícios, só para a gente ver esse funcionamento, tá? Mas o que nos importa agora não é o relacional, e sim o esquema dimensional. São dois esquemas que nós temos na mesma base, então vale ressaltar isso, tá? Se você pegar a modelagem que acabamos de ver, você vai ver que vai bater, né? Nós temos o fato vendas, que é o principal para a gente, e as dimensões, vendedor, cliente, produto e tempo. Aqui nós temos o KPI, que são para metas e tudo mais, para funcionar lá o Data Warehouse, para a gente ver algumas possibilidades com Data Warehouses pela base estrutural, né? Que nós já temos em vídeos anteriores, para a gente aqui não vai fazer tanta diferença, e nem o desvendas, né? Que essa desvendas ela é uma tabela desnormatizada. Então, aqui é só para criar uma estrutura de vendas mais desnormatizada com a maioria das informações na única tabela para facilitar a visualização, para facilitar o retorno. Essas duas tabelas, elas não têm a chave primária, então nós vamos ver até que não vai ser possível importá-las para esse nosso modelo, mas elas não fazem diferença porque elas não fazem parte da estrutura. Elas já foram possibilidades montadas para Data Warehouse funcionar com visualizações específicas. Para a gente, KPI e desvendas, elas não são importantes, porque a nossa modelagem ela está aqui nessas 5 tabelas. Tá? Então, esse aqui é o nosso objetivo. Então, aqui nós estamos conhecendo, né, na verdade, o nosso ambiente. Para a gente começar, nós vamos precisar de fazer nós vamos precisar de fazer acesso remoto a esse SGBD estrutural, para a gente fazer a conexão e fazer a carga. Então, para isso, algumas diretrizes têm que ser alteradas no SGBD. Essa aqui é uma instalação padrão, que ela não tem nem senha, para você ter uma ideia. Então, antes de mais nada, nós precisamos de alterar a senha desse usuário Postgres. Então, para isso, vamos dar um alter
user Postgres password, e aí eu vou pôr a senha que eu quero aqui. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logicamente, isso aqui não seria só senha no ambiente de produção, né? Aqui a gente está no ambiente didático, né? Então aqui eu alterei a senha, já mudei esse usuário Postgres colocando uma senha para ele. Então vamos agora sair do Postgres e ir para o nosso command line aqui, tá? Bom, nós precisamos editar esse arquivo pghba.conf, ele está em /var/lib /pgsql11 /data /pg, né? hba.conf é o nome do arquivo. Isso é por causa dessa instalação, tá? Se você tiver uma instalação diferente, você deve procurar esse arquivo dentro da sua instalação. É interessante que nós precisamos, né, de procurar aqui a instrução que tem ident, né, a linha que tem ident, e nós precisamos de colocar essa informação para aceitar a conexão remota, né, via chave de encriptação ID5, logo acima de ident. Então aqui eu já coloquei no arquivo de vocês aí para teste, e vocês precisam também colocar. Estou usando o nano para salvar Ctrl+O, para sair Ctrl+X. Então eu já saí desse arquivo de configuração. Então, feita a edição no arquivo, a gente precisa, né, de parar o serviço, né, do Postgres, e precisa de startar de novo. Então, tá lá, sudo service PostgreSQL 11 stop, ele para o serviço, start, ele reinicia o serviço. Bom, para realizarmos a conexão remota, é necessário baixar o driver JDBC. Então, para o Scoop, sugiro baixar esse drive, que a gente vai ver aqui, porque ele já está testado e sabemos que tem compatibilidade com o ambiente que estamos utilizando. Possuem outros drivers, né, mais recentes até. Se você quiser fazer o teste, você pode fazer, pode ficar à vontade. Mas esse aqui nós já sabemos que ele funciona perfeitamente. Então, para isso, nós precisamos de nos posicionar em downloads, que é o diretório padrão, né, para a gente baixar os arquivos. E o comando para baixar é esse, né, wget, e a URL, o endereço de onde o arquivo está disponível. Então, fazendo o download do arquivo, ok, ele já está lá, né, já baixou, tá aqui, ó, PostgreSQL 9 JDBC, tá? Agora a gente precisa de copiar ele para dentro do diretório do Scoop, né? Então vamos cp, ele já está aqui, né? Então não preciso dar o caminho completo, e eu vou mandar ele para /var /lib /scoop, e o nome do arquivo vai continuar sendo esse mesmo, eu não preciso alterar. Então vou copiar esse arquivo para dentro desse diretório. Opa, eu esqueci da permissão, né? Pronto, ele já está lá, né? Então, se quiser conferir, é só dar um ls /var /lib /scoop, e a gente vê que ele está lá. Inclusive já tinha um do MySQL, como eu já disse para vocês, dá para você utilizar qualquer SGBD que você queira, né? Não faz diferença nenhuma. Agora vamos rodar o Scoop e importar ou criar, né, os arquivos do banco de dados. Bom, nós já temos todo o ambiente preparado, agora nós precisamos de rodar as instruções Scoop para a gente poder fazer toda a ingestão de dados, né? Trazer todos os dados para dentro do sistema HDFS, né? Que esse é o nosso objetivo para alimentar o nosso Data Lake. Então, nós temos que pegar no nosso Data Warehouse estrutural, que nós temos lá no Postgres, toda a nossa dimensão, todo nosso esquema dimensional, e trazer para dentro, alimentar o nosso Data Lake via HDFS. Então, para isso, nós já vamos utilizar então o próprio Scoop.
né, para a gente poder fazer toda essa operação. A primeira coisa é listar a base de dados, listar tudo que nós temos, né, todas as bases de dados que nós temos lá no SGBD, lá no Postgres. Então, para isso, nós temos aqui, né, a instrução scoop. Então, nós já temos lá scoop, list databases, é o primeiro parâmetro, a instrução que eu quero, né, o comando que eu quero. Aqui eu já tenho um parâmetro de connect, aí a conexão é via driver JDBC, Postgre, o endereço do servidor, está na mesma máquina aqui. Depois eu passo o parâmetro username, é o usuário Postgres, e o password é aquela senha que nós definimos para este usuário. Então, fazendo isso, o que o scoop vai fazer? Ele vai conectar com o Postgres e vai retornar todas as bases de dados que tem lá no Postgres. Então, tem essa base, né, administrativa do Postgres, a nossa base que nos interessa, que é ED, e essas duas bases templates aqui, né? Então, nós temos essa base que nos interessa, que é a base de dados ED, que nós já vimos anteriormente. Nessa base de dados ED é importante lembrar que nós temos dois esquemas, e o esquema que nos interessa aqui é o esquema dimensional, porque nós queremos trazer o Data Warehouse que nós temos lá no Postgres para o sistema distribuído HDFS. Para isso, vamos aproveitar o comando aqui, e eu vou listar, né, na verdade não as bases de dados mas sim as tabelas que nós temos em uma determinada base de dados. Então, qual é a base de dados que eu quero? É a base de dados ED, que está dentro desse servidor mesmo, só que como nós temos dois esquemas, né, então é importante lembrar que nós precisamos escolher o esquema que nós queremos aqui. Então, o esquema é o dimensional. Então, é esse esquema que nos importa. Então, aqui, na verdade, eu estou listando via scoop, né, aquela instrução que nós acabamos de fazer lá via Postgres. Via scoop, eu estou listando todas as tabelas que eu tenho nesse esquema dimensional lá na minha base de dados Postgres, que está no Postgres. Então, pode ver aqui que nós temos a tabela Fato Vendas, né, que é a tabela central dessa estrutura, e todas as outras dimensões, dimensão vendedor, dimensão cliente, dimensão produto, dimensão tempo, que é o que nós já vimos, né, para que elas servem, e elas já estão na modelagem. Né? Repito que nós temos KPI e desvendas aqui, que são duas tabelas que não vão nos importar nesse momento. Elas, inclusive, por não ter chave, vão retornar uma falha na importação. Então, nesse momento, nós não vamos criar algum recurso para fazer a importação delas, não, porque elas não nos interessam. Então, eu vou deixar elas para trás, a gente vai ver que vai dar um erro, vai ficar para trás essas duas tabelas, embora não seria impossível da gente importar, basta a gente criar uma chave dentro dessas tabelas. Né? Então, para importar os dados de fato, eu vou aproveitar aqui essa mesma instrução, né? Porque eu já tenho todas as informações, eu só vou mudar o comando scoop que eu quero. Então, ao invés de list tables vai ser import all tables. Eu vou importar todas as tabelas, todos os outros parâmetros continuam os mesmos, né? A conexão, eu preciso especificar o banco de dados, é exemplo da listagem das tabelas acima, o usuário, Postgres, a senha e o esquema que eu quero importar. Só me interessa também importar o esquema dimensional, porque eu lembro que nós estamos fazendo aqui, nós queremos o Data Warehouse. Nós queremos o Data Warehouse que está lá para alimentar o nosso Data Lake dentro do sistema de arquivos HDFS. Então, executando essa instrução, nós vamos ver que aqui vai demorar um pouquinho, como já visto anteriormente, toda essa operação é feita via MapReduce, né? Toda aquela parte de divisão, então essas operações elas demoram um pouquinho, então todas as instruções elas vão ser rodadas aqui. Pode ser também que no ambiente de vocês aí demore um pouco de tempo, é porque aqui eu estou usando o recurso de vídeo. Né? Então, às vezes eu adianto um pouquinho o vídeo, mas nesse caso aqui eu estou deixando rolar o log. Né? Então, o que ele está fazendo aqui é todo o processamento de ingestão, né, dos dados lá do Postgres, né, da base de dados estrutural, embora já esteja no esquema dimensional, para dentro
do nosso sistema HDFS distribuído para alimentar o nosso Data Lake. Depois nós vamos até ver que nós vamos gerar um outro Data Warehouse a partir desses dados distribuídos, fazendo uso de todo o recurso que nós temos do ecossistema Hadoop. Então, aqui a gente pode perceber no log, né, que ele vai fazer sempre por map e reduce, sempre utilizando o Hadoop, a estrutura do Hadoop de map e reduce. Bom, aqui ele terminou, né, todo o processamento. Então quem acompanhou o log aí pode ter observado, né, com certeza observou, que ele fez o processo de map reduce para todas as tabelas, né, para fato vendas e todas as dimensões. E aqui nesse ponto ele finalizou o processamento e ele deu aqui alguns erros, né? Por exemplo, a tabela KPI, olha, ele não conseguiu importar porque ele não encontrou a chave. Ele sugere utilizar o split by, né, para a gente mudar a coluna para fazer a importação. Mas ela, como já dito anteriormente, não é importante para a gente. Agora nós podemos ver, vou limpar a tela aqui. Bom, então agora vamos ver, né, qual é o resultado que nós temos, né? Vamos realizar a consulta via HDFS. Vamos ver o que criou no sistema de arquivos HDFS. Então, para isso, vamos consultar lá no HDFS, DFS, vamos listar, né, todo o conteúdo do diretório user /Cloudera, que é onde nós sabemos, né, que o scoop está configurado para gerar os arquivos, né? Então, aqui eu já sei que ele criou um diretório dentro de Cloudera para dimensão cliente, dimensão produto, dimensão tempo, dimensão vendedor e para fato vendas, né? Então, cada uma das tabelas, agora eu tenho um diretório específico para cada uma dessas tabelas. Vamos ver o que nós temos dentro de dimensão de fato vendas, né? Vamos ver essa tabela, como que ele estruturou dentro do HDFS. Então, todas as informações que nós tínhamos, todos os registros que nós tínhamos dentro da fato vendas, agora está dividido em 4 arquivos, né? Então, vocês lembram do exemplo lá do word count que nós fizemos? Todo o resultado ele gerou em um arquivo somente, porque era muito pequeno, né? A quantidade de registros era muito pequena. Aqui, como nós temos uma carga maior, uma quantidade de registros maior, ele já dividiu em 4 arquivos. E nós podemos, né, listar o conteúdo. Vamos pegar um arquivo, o primeiro arquivo. Vamos ver qual é o conteúdo desse arquivo, né? Então, sudo hdfs dfs -cat para a gente ver o conteúdo do arquivo, /user /cloudera /fato vendas /part m00000. E aí nós temos, né, agora já, né, o resultado aqui é praticamente chave e valor só, né, as informações que tinha nessa tabela, nessa fato vendas. Então nós já temos essa estrutura toda dividida, toda organizada. Nós já alimentamos, né, fizemos a ingestão dos dados do banco de dados estrutural, lá que suporta a operação mesmo, né, sendo do esquema dimensional que nós já fizemos para o Data Warehouse em cima do Postgres. Agora nós temos todo esse esquema dimensional no sistema de arquivos distribuídos, né, organizado no meu Data Lake.